Olá, meus amigos. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um assunto bastante interessante, que é, eu vou ler aqui o versículo antes, e é o seguinte, Salmo 33, o Salmo 33, no versículo 20, né, ele diz assim, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Esses é o 20, 21, 22, o versículo de Salmo 33. O que nós vamos falar, o que eu vou falar para você agora, nesse momento, é sobre o assunto da esperança. Esperança. Esperança é uma expectativa. Esperança é você estar sempre olhando para frente. É, é aquela fé que se compara ao monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança é algo muito forte dentro do nosso coração. Ou seja, é uma confiança forte dentro do nosso coração. A esperança, essa esperança, como diz no popular, é a última que morre. Quer dizer, se a gente for pensar assim, nós que somos, né, confiantes em Deus, no Senhor, a gente tem que entender que essa esperança, ela nunca morre. Mas essa esperança que hoje nós conhecemos, ela nunca foi uma esperança à luz de todos os povos, de toda a humanidade. Sabe quando você é, faz algo que você não acredita? Você simplesmente faz porque você não tem outra, né? Você tem esperança, mas você não sabe o desfecho dessa esperança. O povo de Israel, assim como toda a humanidade daquela época, antes de Cristo, eles sempre tiveram esperança. Desde Adão até antes de Cristo, toda a humanidade sempre teve esperança. Mas o povo de Israel tinha uma esperança que, paralelamente, poderíamos dizer que não era muito diferente da esperança da humanidade, de quem não era, né, de Israel. Eles, só que tinha uma diferença muito grande, porque eles esperavam alguém que pudesse mudar a situação
da sociedade. Então, eles não tinham, assim, aquela esperança depois da morte, assim, depois que morrer, né? Como é que vai ser? Porque a esperança lá, né, era diferente da esperança do resto da humanidade. Por quê? Porque eles não tinham nada palpável, como uma esperança de continuação depois da morte. Eles não conheciam isso. Eles, né? O maior choque da humanidade foi exatamente em Gênesis, né? No capítulo 3 de Gênesis. Por quê? No capítulo 3, né? De Gênesis, deixa eu conferir aqui. Só para a gente ter certeza do que estamos falando, né? Capítulo 3 de Gênesis, acontece o pecado, né? Exato. É quando a gente que conhece, a partir do 4, do versículo 4, acontece um grande choque no coração do ser humano, que é a primeira morte, é o primeiro assassinato, né? É o primeiro assassinato que aconteceu ali, naquela hora, onde um irmão mata o outro. Estamos falando de Caim e Abel. Esse é um grande choque para a humanidade, porque é a primeira vez que alguém assassina o outro, que alguém morre, de fato, concluindo a palavra de Deus, né? Antes disso, quando ele diz que se desobedeceres, né? Ou seja, se comeres daquela árvore do bem e do mal, né? Eles morreriam. E de fato isso conclui exatamente no capítulo 4. Mas, mesmo assim, há uma esperança. Porque aí a esperança é codificada dentro das Escrituras Sagradas. Esperança de um Messias, esperança de, né? Moisés, por exemplo, fala assim, que depois dele viria um que seria muito maior do que ele, que faria muito mais obras do que ele, né? Então, o povo continuou esperando. Quem será esse? Mas ninguém imaginava, ninguém passava pela mente o que seria depois da morte. Porque o resto da humanidade tinha lá seus deuses, que não eram um Deus verdadeiro, né? Que hoje faz parte da mitologia, e eles acreditavam que a vida era só comer, beber, vestir, casar, se dar em casamento, porque depois disso viria a morte e simplesmente acabou. Que a vida se resumia somente nisso. Israel não era tão diferente assim, mas era uma esperança cega. Sabe quando você anda de olhos fechados e que você não sabe para onde você está indo, né? Então, se tiver um guia para te ajudar, ele vai te levar aonde você quer. Mas se não tiver, e quem eram os guias daquela época? Eram os sacerdotes. O sacerdote guiava o povo, tão cego quanto o próprio povo, porque eles também não tinham nenhuma noção do que ia acontecer depois da morte. Eles não tinham nenhuma certo? Esperança depois da morte. Porque as escrituras nos diz depois, mais para frente, que a conclusão, que morrendo o homem, olha só, morrendo o homem,
o corpo volta ao pó, do qual foi tomado, né? E o espírito volta para Deus. Era só isso. Então, não existia aquela coisa, tanto que havia que aos poucos, né, foram se dividindo em raciocínio, em pensamento, e aí criou-se várias denominações dentro do mesmo contexto, ali o Zelote e outras mais, né, os fariseus, os saduceus, que cada um defendia uma coisa, um acreditava na ressurreição, outro não acreditava, outro. É, mas a ressurreição também não provava nada, porque até ali onde eles viram a ressurreição, era uma pessoa que morria e poucas horas, um profeta, um homem de Deus ia lá e ressuscitava ele de novo. Bom, mas aquela ideia de que depois da morte a vida continua. Era uma esperança cega, totalmente cega. Não havia essa esperança no povo de Israel. Se alguém quiser provar para mim dentro da Escritura Sagrada, pode comentar aí. Você está errado, Pedro, porque eles acreditavam. Aonde? Mas a esperança é algo que vem de que alguma coisa possa acontecer, mas não tem prova. O que eles faziam era entregar para Deus. A esperança deles era Deus. O que seria depois da morte? Ninguém tinha noção absoluta. Talvez era uma discussão inútil daquela época, porque como provar que depois da morte haveria, né, uma ressurreição eterna? Então a gente olha para a esperança é algo que, se a gente for olhar, né? Eu já cometi o erro de pensar que a esperança foi plantada no coração do ser humano a partir do pecado. Mas na realidade, quando a gente pensa um pouquinho mais, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A esperança, ela já nasce com o ser, assim como o próprio Deus disse aqui para Jeremias. Presta bem atenção no que ele diz para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Está aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre. Isso vai além da nossa imaginação. Alguns podem dizer assim, mas esse antes aí pode ser que exatamente no ato da fecundação, né, é só né, nem germezinho é. Não. Eu posso dizer para você com segurança total que antes dessa fecundação, antes que eu te formasse no ventre, esse antes está muito, muito, muito além do que nós possamos imaginar. Porque não faz sentido algum pensar que Deus conhece alguém a partir do momento da fecundação. E Deus é Deus.
e vai muito além daquilo que você imagina. É muito infantil imaginar que Deus só conhece o ser quando ele nasce, quando ele sai do ventre. Isso é muito infantil. Tanto quanto já fecundado, ainda continua sendo infantil, porque é muito antes. Porque quando Deus criou todo esse universo que nós conhecemos, todo esse mundo, ele já sabia quem seria os donos disso, que ele colocaria aqui para viver aqui nesse local. Então ele conhece-nos há muito antes, muito antes do que se possa imaginar. Então vai muito além disso. Então essa esperança ela não veio no momento do pecado. Aqui, como ser humano, ela está muito além. Porque ainda assim, a palavra de Deus diz que o pecado não começou aqui. A palavra de Deus diz que o pecado começou lá, muito além. Lá, dizer assim, no sentido bem compreensível, bem popular no céu. Lá no reino da glória. O pecado começou lá. Então, se o pecado começou lá, é lá que começou, é lá que surge a esperança. A esperança em Deus. A esperança, porque não sei o que Deus vai fazer comigo a partir de agora. Qual vai ser o desfecho desse meu erro? Qual vai ser as consequências desse pecado cometido por ser enganado? Ou por ser trapaceado maliciosamente, cobiçosamente, gananciosamente. Sabe quando você não sabe o que vai acontecer diante de um erro que você comete? Você comete um erro e você agora entra numa expectativa de não saber qual vai ser as consequências. Vida ou morte? Perdão? Qual vai ser mais uma oportunidade? Qual vai ser o desfecho? Mais uma chance? Então essa esperança, ela está dentro de nós. É ela que nos move todos os dias. Ela nos faz. A gente cai e levanta. A gente cai e levanta. A gente sofre, a gente continua. Por mais que seja difícil a nossa vida, mas a gente sempre tem uma esperança. A esperança de comer todo dia, a esperança de vestir todo dia, a esperança de trabalhar e ter a recompensa, a esperança de acordar no outro dia, a esperança de poder olhar nos olhos daquelas pessoas que a gente ama, de poder abraçar, de poder amar de novo,
A esperança, ela é algo como se fosse algo vivo dentro de nós. É como se fosse um ser vivo dentro de nós, que nos faz acreditar a cada passo que nós damos. Então essa esperança de vida eterna, ela só passa de ser uma luz na nossa caminhada, uma luz que brilhou, uma luz que nos trouxe menos agora uma solução que não tinha, tirou as fendas dos nossos olhos e abriu os nossos olhos e que nós possamos olhar e ver e ter certeza, não, depois da morte eu ainda posso esperar, continuar esperando a solução da minha vida. Qual vai ser? Não como aquele código diz que morrendo o homem volta ao pó, de onde foi tirado e o espírito volta para Deus. Mas sim, Jesus prova num contexto maravilhoso que é possível e que você pode crer, que você pode ter certeza que você vai também ressuscitar e subir com o próprio Jesus. Como o próprio Jesus subiu. Ele subiu sozinho. Mas ele disse, eu volto para buscar vocês. Para vocês que têm esperança em mim. Para vocês que creem em mim. Porque aquele que crê em mim, crê em Deus. E aquele. Então, nós temos essa esperança. E por essa esperança nós devemos lutar o tempo todo. Para não se desviar os pés da fé. Para que nós possamos ter certeza que Deus é o nosso Deus. O próprio Jesus diz, amarás teu Deus de todo teu coração, de todo teu amor, de todo teu discernimento. Que não haja outro Deus. Então, não havendo outro Deus no meu coração, outro Deus que toma o lugar do meu Deus, do Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente e presciente, aí eu posso, a minha esperança está acesa. A esperança nossa é o sumo sacerdote real, que é Jesus. Um papel que o sumo sacerdote da época antes de Jesus não podia fazer, porque eles também eram cegos, guiando cegos. Então, a esperança é isso, que você possa sempre ter esta expectativa, querido. Mesmo que você esteja em qualquer situação da vida, nunca perca a esperança. Nunca diga, eu não tenho esperança. Tem. Todos temos esperança. Esperança para vencer, esperança para lutar, esperança para ser, esperança para esperar a volta de Cristo. Esperança para subir com Cristo. A esperança é a força nossa capacidade de ser. A esperança, ela reveste a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso querer, a nossa saúde,
a nossa determinação, nossos sonhos, nossos desejos. Nós temos esperança de todos os dias ter vitória. Porque a esperança é que move a nossa vida. Faça o seu comentário aí e diga para mim o que você achou. Dê um joinha, faça. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.